Cupuaçu, você já comeu? Você nunca comeu a fruta? Então, vamos lá. Então vou te dar um exemplo. Então, pego lá no pé de, né, no cajueiro, pego lá e te dou e falo assim, come isso. Você pode até conhecer porque você já tomou um suco, então pode acontecer de... Mas cupuaçu, você já comeu? Então, vou te dar uma fruta dessa, que é do Nordeste. Só no Nordeste tem essas frutas. Eu te dou essa fruta, você vai... Então, tipo assim, você vai assim, ó, pega na mão, coloca na sua mão e fica olhando. Gostou? Mas Marcos, eu não experimentei. Pois é. Então, se você não experimentar, você não vai saber se gosta ou não. A vida é a mesma coisa. Só que as pessoas na vida, na sociedade, elas olham para você, Juliana, suas amigas, vamos dar, né, esse exemplo. Uma suposição. As suas amigas olham para você, nossa, a Ju é daquele jeito, isso, aquilo. Ela começa a fazer, aí começa a ver aquele falatório sobre você, porque você tem uma atitude, faz coisas e elas internamente têm vontade de fazer a mesma coisa, mas não tem coragem, não tem iniciativa e sei lá o que. E aí o que elas fazem? Elas cutucam você. Isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida. Aconteceu e acontece aí na vida. É assim que funciona. Por que as pessoas se assustam com o diferente? Porque a sociedade colocou que a gente tem que ser tudo igualzinho, bonitinho lá, todo mundo igualzinho. Mas isso não é real. Eu preciso conhecer as pessoas. Eu preciso me relacionar. Isso não tem nenhum problema. Isso não é eu vou ser isso de mais ou isso de menos. Ao contrário. Agora, na história, as mulheres que teve, elas são recentes quando elas começaram a ter a liberdade de escolher e tudo mais. Mas teve uma época na história, e você estudou isso, que elas não podiam. Elas só podiam. Qual que era a função da mulher? Procriar e cuidar da casa, não é verdade? Agora, só pra você ter ideia, na Grécia Antiga, lá em Atenas, a mulher não era considerada mulher. Sim, ainda tem, infelizmente. Sim, por quê? Porque a visão é essa, mas chegou um momento, em algumas partes da sociedade, em algumas culturas, de que a mulher começou a perceber que ela podia mais. Então tudo na vida, imagine se não tivesse aquele diferente para ir lá experimentar e fazer diferente. Nós estaríamos na Idade da Pedra até hoje. Às vezes a nossa vida está chata porque a gente não está fazendo algo que gere coisas boas dentro da gente. O que é o morno? O que é a rã morta lá? Porque o que é isso? É eu ter aquela vida assim, acordo de manhã, vou pro trabalho, daí chego em casa, faço alguma coisinha. É um ritmo que aquele vai se tornando tão chato no decorrer dos anos que a pessoa nem percebe, né? Tipo, a vida dela ficou tipo tão sem graça. O que é sem graça? Sem alegria. Graça vem da questão a graça de viver, a alegria de viver. Não gera coisa boa dentro dela. Ah, tá. Daí a pessoa fica vendo TV, ela fica vendo coisas para passar o tempo. Mas a pessoa não quer fazer alguma coisa. Quando você vai fazer uma viagem, ou quando você vai fazer alguma coisa legal, não é aquela coisa que dá, nossa, que bom que eu fiz. Gera um negócio lá dentro da gente tão gostoso que dá vontade de fazer mesmo com medo. Tipo, uma vez que eu fui na montanha russa, a primeira vez. Nossa, tipo, uau, mas dá um puta medo. Mas é bom ao mesmo tempo. E é engraçado, porque as pessoas têm medo de sentir prazer. Então, Alice... Oh! Mas olha que interessante. Uma das coisas que a gente trabalhou que foi valores pessoais. E um dos valores que você falou na época, no início, nas primeiras sessões, uma delas foram liberdade. Lembra? Eu gosto de ser livre, porque livre eu me sinto bem e tal. Você começou a conquistar isso cada vez mais.
Por quê? Porque isso é uma coisa de dentro de você. É o seu valor, que eu chamo de valor essencial. É algo que, tipo, de alguma forma você vai conseguir fazer isso acontecer. E por um movimento, isso são as vozes que a gente alimenta desde pequeno. Porque, às vezes, porque assim, os pais... Porque os nossos pais, mesmo que às vezes eles não dizem isso claramente pra gente, mas eles querem que a gente voa, que a gente faça a nossa vida acontecer. E às vezes a forma deles dizerem não é tão clara, mas é isso que eles querem. Por quê? Porque eles sabem se o filho ele faz as coisas que ele acredita, ele vai se realizar. E às vezes o filho, por não perceber isso, ele fica, então eu vou ficar aqui porque é melhor, porque meus pais, né? Então, como eu saí de casa, fui viver minha vida e fazer um monte de coisa, as pessoas olhavam pra mim e diziam, nossa, você é muito louco, como que você tem coragem de fazer isso? E pra mim era uma coisa tão natural, tão normal, tipo, pra mim todo mundo fazia isso. E quando eu comecei a perceber que as pessoas tinham medo de sair de perto dos pais, tipo assim, eu ganhei uma oportunidade linda lá no Canadá, mas eu vou ficar longe dos meus pais, eu não vou não. Cara, tipo, como assim? Pra mim isso não fazia sentido, mas, né, cada um tem o seu mapa, cada um tem sua visão de mundo e tá tudo certo. E aí no momento que você experimenta um pouquinho daquilo e sentir que é gostoso, você vai além. Então o que está acontecendo com você? Não são coisinhas que está acontecendo com você, são coisas, são situações que até então não estavam no seu campo de visão e agora está. E só depende de você ampliar. Porque é o que você acabou de falar. Não são os meus pais reais. São as vozes na minha cabeça que ficam falando que você não pode, você não consegue, isso não é pra você, você vai magoar. Tudo isso são essas vozes na nossa cabeça que a gente vai alimentando. E olha pra você ver que interessante como o universo te deu a pitada da sua mudança, né, em relação a essa pessoa que apareceu aí. Nossa, por que eu não esperei? Poderia... Olha o que eu via, olha como eu via você e como você de fato é. Olha como eu via você e olha como você de fato. Você está aí, independente de tudo. Mas se você pensar... Então, mas se você pensar nisso, ele não tem... Ele está te dando... O universo está te dando através dele uma amostra de como você estava fechada. Eu achava que você não tinha futuro. Olha só. Lembra das coisas que a gente trabalhou no início? Tá tudo certo, Marcos. Tudo bem. Não é? Você falava muito isso. Você nem fala mais. É que assim, é que a gente vai mudando, às vezes a gente não percebe, é natural. Porque na nossa cabeça também tem isso. Parece que precisa de uma coisa muito grande para perceber que está mudando. E não necessariamente. Vou te dar hoje eu tô cheio de história para você. A história do... isso é verídico também. A história do bambu chinês. O bambu chinês, você sabe que o bambu chinês é imenso, né? Só que ele fica 5 anos debaixo da terra. Ele demora 5 anos. Por que ele demora 5 anos? Simples. Ele precisa criar uma base muito forte, uma raiz muito forte, porque na hora que ele sair da terra, ele fica imenso. Você coloca na internet lá a foto, bambu chinês. Ele fica imenso, eles ficam como tora mesmo de árvore. Eles ficam imensos e lindo. E eles não quebram nem por reza. É daí que vem a metáfora da resiliência. Né? Mesmo em situações difíceis, eu não me curvo, eu não me quebro. Então, isso vale para você. As coisas estão acontecendo assim por dentro de você. E ainda você está começando a ter o vislumbre das suas mudanças. Isso tudo que a gente trabalhou foi um despertar da sua consciência, de você mesmo. Eu atendi uma cliente, ela tinha um monte de problema de saúde por causa de questões emocionais. E ela ficou muito doente fisicamente. Então a gente fez um tratamento até longo. Foi no mínimo aí 3, 4, acho que uns 5 meses. Pegando pesado mesmo. E toda vez que ela ia fazer a sessão comigo, parecia a mesma pessoa.
Ai, as coisas não vão dar certo. Nossa, era um poço de negativismo. Resumindo, chegou um momento que eu senti que não dava mais. Falei, não, chega. Já fiz o que tinha que fazer. Milagre vai acontecer quando for necessário. Enfim, daí a gente terminou, finalizou. Passou-se, acho que uns 3 meses, 4 meses. O que ela queria? O que ela queria na vida dela? Quais eram os sonhos dela? Ela queria voltar para os Estados Unidos, que ela já tinha ido alguma vez. Ela queria voltar para lá, morar lá. Ela queria casar e ela queria ter filhos. Essas 3 coisas. Passado esses 3, 4 meses depois do processo que nós fizemos, um dia eu tô lá no Facebook e eu vi, ela me acompanhava, né, ela me seguia, aí eu vi lá, fulana, com foto de casamento. Falei, como assim? E tava escrito assim nos comentários, o pessoal parabenizando. Nossa, que legal, você vai morar no Canadá. E aí mostrou ela com o noivo dela, ela se casando, foto de casamento. E finalizando uma outra foto, uma semana depois, ela grávida de uma menina. O que acontece? Cada pessoa tem o seu tempo. Então, a gente trabalhou muitas coisas, o seu sistema interno, ele vai trabalhando em você. O seu sistema interno aí, a interna em você, o que acontece? Ele vai trabalhando e ele vai saindo algumas pequenas percepções. Você continuando ampliando a sua consciência, você vai ter mais vislumbres disso, porque muitas mudanças vão acontecendo no decorrer dos dias, do tempo, porque não é assim, tipo, tem situações que vai lá e pá, mas tem outras situações que precisa de um tempo. Por quê? Porque o seu sistema precisa te preparar. É um tempo necessário para aquilo ali aflorar. É que nem você. Uma das coisas que você gosta, que você colocou, né? Que é a viagem. Se isso realmente é autêntico dentro de você, isso está começando a criar raízes fortes. Na hora que você começar a fazer isso, você não para mais. Você vai começar a gostar, aquilo ali você vai ficar feliz e vai gerar... Nossa, o que vai acontecer a gente não sabe. Mas se você realmente tem essa vontade verdadeira, isso é inevitável não acontecer. Tudo que está dentro de você e você acredita e coloca energia, isso flui. E às vezes a gente está numa situação difícil, dolorosa e tal, mas você mantém a fé, mantém a força, aquilo acontece. Muitas situações na vida acontecem diante de situações que a pessoa assim, nossa, como assim? Pessoas se curar de doenças assim que até então para a medicina é incurável. Pessoas que estavam com um processo difícil na vida, mudar. Então tudo pode acontecer. Agora, o quanto eu quero que aconteça de bom na minha vida? É só você olhar o lado ruim. Quando pensa no lado ruim, não acontece rápido. A pessoa coloca energia, porque está acostumada, né? Como é que é? Diz que pouca merda é ruim, né? Quanto mais a coisa piora, mais ela tende a piorar. Por quê? Porque a pessoa coloca energia, sente e alimenta aquilo ali. Então, tipo, Sim, porque a pessoa coloca energia. Sim. Isso se chama fluxo. Você focando no que é bom, no que você quer, naquilo que te faz bem, não chega as coisas ruins. As coisas ruins chegam, elas vão embora. Por quê? Porque está focado. Está concentrado no que você quer, na sua vida, nas coisas legais. E é aquela coisa. Situações difíceis a gente vai nem ver.
E assim também, quando você está no bem, fazendo aquilo que te faz bem, você está com tanta energia ali que as coisas nem elas passam desapercebidas. Então é questão de postura, e essa postura depende do meu querer, da minha vontade. A minha vontade é que me guia. E o que eu sinto aqui dentro de mim, ela vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. Se eu não me conectar com essa parte minha, é muito mais difícil eu realizar as coisas. Eu vou ser que nem um zumbi, viver a vida, mas não com sentimento. Tipo, você tem ideia, tem pessoas que elas não sabem o que estão sentindo. O que você está sentindo agora? Fala pra mim. Ai, não sei. Ou a pessoa é só viciada em uma emoção. Ai, eu sinto raiva 24 horas. Ai, eu sou triste 24 horas. É impossível isso, né? Mas a pessoa acredita nisso. E de tanto ela acreditar, ela acredita a vida dela é aquilo ali. Aquele marasmo, aquela neblina ali. Ela só acredita naquilo que ela sente. Mas ela sente um monte de coisa, mas ela não consegue acessar. Olha o poder que a gente tem. Então, a vida, ela te dá oportunidades para você ter uma vida maravilhosa. Cabe a você usar o seu poder, a sua força e deixar a coisa rolar. Porque tem uma parte que a gente faz, mas tem uma maior parte que é o universo que faz. Essa força aí que dão nomes, mas essa força do universo que faz com que as coisas aconteçam. É só você pensar assim, ó, o que faz uma flor, uma semente se transformar numa grande árvore? Tenta explicar isso cientificamente. Como que eu pegar um caroço de abacate, plantar, e aquilo ali vai virar uma puta de uma árvore grande? Como? Existe algo que a gente não tem o domínio. E não precisa ter. A gente só precisa confiar, acreditar e deixar fluir. É que nem você está dirigindo. Se você vai fazer uma viagem longa, vai chegar um momento que o seu corpo ele vai entrar num estado letárgico, né? Então você pode ter sonolência, tudo. Quem que vai te guiar? É uma força que não depende de nós. Se dependesse de nós, dorme e bate o carro. Então, quando eu confio, né, o que é confiar? É um fio ligado entre a mente e o coração. Isso é confiar. É uma coisa muito poderosa e ao mesmo tempo muito sensível. Então, quando eu confio de fato, sim, as coisas fluem. Eu vou conseguir, eu sei que eu consigo. Aí a coisa vai. Isso é flow. Quando você entra no flow, o que é o fluxo? Você entra no fluxo da sua vida, da tua vida, da sua linha, do seu temperamento, as coisas funcionam de uma forma maravilhosa. Se as coisas não estão dando certo, é porque você não está no seu fluxo. Você está querendo estar no fluxo de alguém, menos no seu. E aí isso é ruim. Então você precisa encontrar o seu fluxo. Funciona. Eu gosto de quê? Quais são as coisas que me agradam? E quais são as coisas que não me agradam? Aí eu vou começando a ter um parâmetro. E aí as coisas vão ficando leve. Não ter medo de se expressar. Não gosto. Não quero. Mas se eu falar que não quero, vão pensar o que de mim, né? Que eu sou muito fresca. Não, foda-se. Eu não quero. Por quê? Porque assim, viver em sociedade é um desafio por isso. Porque a gente fica com medo do julgamento das pessoas. Ou ruim ou bom. Sempre fica com medo. Mas o que vão pensar de mim? Bom, vão pensar alguma coisa. E daí? Se eu dar atenção, já era. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas coisas na sua vida você deixou de vivê-las por causa dos outros? Desde pequena. Vai vendo aí na sua vida. Quantas coisas que você falou, não vou. Por quê? Porque não ensinaram a nós olharmos com os nossos olhos e sim com os olhos dos outros. Quem são os olhos dos outros? Vou te dar um exemplo.
Você está falando aí, eu estou percebendo que você dá uma olhada para algum lugar, ou seja, alguma pessoa apareceu aí. Eu lembro. Não? Então é uns fantasmas aqui, né? Por quê? Porque é assim, as pessoas ficam olhando, tentando fazer elas com que a gente haja como elas querem. E quando a gente não age como elas querem, elas entram em: ai, eu me decepcionei, você me magoou porque eu não fiz o que eu queria. Eu não fiz e nem vou fazer. Não posso fazer o que você quer, vou fazer o que eu quero. Lembre sempre, na hora que você tomar uma decisão em relação a isso, lembra disso. Putz, é eu que vou deitar na cama e vou dormir comigo. E não tem como fugir de mim. Não tem como fugir de mim. Você pode até tentar, que é o que muitas pessoas fazem, usando droga, bebida. Tudo que é em excesso é a pessoa querendo fugir dela. Pessoas que estão vivendo com excesso de qualquer coisa que seja, e aquilo virou um vício, até coisas boas também vira vício. Ela está fugindo de alguma dor que ela está passando e ela não sabe lidar com aquilo. Então, ela deposita naquilo ali, porque aquilo ali que ela faz repetidamente se tornou um pouco de prazer na vida dela, mesmo que seja uma coisa prejudicial. Olha que meu doido. Por quê? Porque o meu sistema interno, porque o nosso sistema interno de sobrevivência, ele não quer saber se eu estou bem ou mal, ele quer saber se você está vivo e respirando. Se você está vivo e respirando, para ele está ótimo. Se você está fazendo um monte de caca na vida, para ele tanto faz, isso não é importante para ele. Ele quer que você fique viva até o momento necessário. Mas se você está ali com uma vida legal, maravilhosa, isso para ele não é importante. Ele faz o que precisa ser feito para você sobreviver. Isso é até na região aqui do nosso cérebro. O nosso cérebro são dividido em 3 partes.